Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite e pedir um aplauso a toda a gente que está aqui num sábado, porque é muito difícil hoje em dia ser pai, portanto, gostava que se aplaudissem a vocês mesmos por estarem aqui. Eu ontem estava no limite, como sempre, a comprar o bilhete para vir para aqui. Com a organizadora do evento, ainda não me enviei esta apresentação. Eu, pois não, vou já tratar disso. E então lá enviei a apresentação e os meus filhos já se tinham deitado e lembrei-me que não tinha dito que não ia estar esta noite com eles para os deitar. Então fui a correr, a ver se ainda estavam acordados. Estavam acordados, fui primeiro ter com a minha filha e a minha filha, comecei a falar com ela, ela ainda estava ali quase a dormir e eu, olha, amanhã o pai não vai estar em casa, eu sei que é sábado e vou passar a noite fora e só venho no domingo. E ela, a sério? Ela ficou super triste e desiludida por eu estar a dar aquela informação naquele momento. E eu pensei, o que é que eu lhe vou dizer agora? Mas porquê? Ela perguntou-me, porquê? Porquê é que tu vais ter que estar fora de casa? E veio uma data de coisas à minha mente, e uma delas foi porque o pai vai fazer uma coisa que também o faz feliz, e isso é importante. E a Vera falou muito disso hoje, da importância de nós escolhermos ser felizes. E expliquei-lhe que não é um fardo, não é? O pai vai sair, eu gostava muito de estar convosco, mas também às vezes nós não nos conseguimos dividir. É muito difícil nós dividirmos nas nossas tarefas, às vezes queremos fazer uma coisa, mas vamos ficar fora de casa. O que é que eu faço agora? Temos que escolher. E às vezes é importante também escolhermos fazer coisas que... O som está bom? Estava a fazer aqui... estou muito próximo da coluna. E às vezes é importante nós fazermos coisas por nós e também dar-lhes a entender isso para eles perceberem que, ok, nós vamos atrás dos nossos sonhos. Há bocado também falaram dos nossos sonhos. E eu expliquei-lhe o porquê. E nós às vezes esquecemos do nosso porquê. E eu quis começar esta palestra precisamente para falar do porquê. A maior parte das vezes nós apresentamos e falamos aquilo que nós fazemos, como fazemos, mas nunca explicamos por que fazemos o que fazemos. Nunca. É raro. Quem é o Fábio Castro? Eu sou formador, eu sou médico, eu sou isto. Sim, mas quem és? Quem aqui consegue explicar aquilo que é na sua essência sem dizer o que faz? É difícil, não é? Vamos sempre para a profissão. Mas é importante nós também irmos para o porquê. Porquê é que fazemos o que fazemos? Porquê é que falamos desta maneira com os nossos filhos? Porquê é que agimos como agimos? Porquê é que dizemos o que dizemos? Porquê é que fomos pais? Eu acho que é importante nós, muitas vezes, irmos para o porquê. E eu não me vou apresentar, eu não vou dizer o que faço, mas vou contar a minha história. E a minha história vai... contar, de certa forma, ao dizer quem eu sou e qual é o meu porquê. Eu acredito muito nisto. Esta é uma das minhas frases que tem-me acompanhado ao longo dos anos, que ser pai, falta ali um símbolo, deve ter falhado no carregamento, mas ser pai é diferente de ter filhos. Ser pai ou ser mãe. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, falando aqui, se calhar, do porquê ou de um dos motivos de eu estar aqui presente, um deles é claro que é quebrar ciclos e criar um legado diferente, um legado mais feliz, mais positivo. Mas isto só aconteceu porque eu fui abandonado pelo meu pai. Eu era muito pequeno e o meu pai abandonou-me a mim, à minha mãe, depois de ter havido os maus tratos, depois de termos passado, ou principalmente a minha mãe, ter passado um mau bocado com o meu pai biológico. Por isso é que eu acredito que ser pai ou mãe é diferente de ter filhos. Qualquer um, de uma forma normal, biologicamente falando, se estiver saudável, pode ser pai. Ou pode ter filhos, neste caso. Da mesma forma que as mulheres. Mas nem todos conseguem ser pais. O meu avô foi o meu pai. O meu padrasto foi o meu pai. Esses foram os meus verdadeiros pais. Daí eu dizer tantas vezes que ser pai ou mãe é diferente de ter filhos. Porque é muito, muito diferente. E o papel do pai é demasiado importante. Eu quero também agradecer a todos os pais que estão aqui hoje, principalmente aos homens. Muito se evidencia às mulheres e é claro que vocês têm um papel fundamental, mas o meu papel hoje é
dar aqui um up aos pais que estão aqui. Está ali o Gonçalo com uma bebé, com a Noa, veio sozinho. Estão aqui outros pais também para perceber, ok, o que é que eu vou fazer? O que é isto de ser pai? Como é que eu posso melhorar? Não ser perfeito, já todos concordamos que não existe a perfeição, não é? Vamos arrumar hoje, daqui para a frente, que isso não existe. Como é que eu posso melhorar? E uma das respostas que eu dei à minha filha foi: filha, o pai quer ser melhor pai. Eu quero ser melhor pai. E eu acho que sou melhor pai se também ajudar os outros, de alguma forma, a serem melhores ou a refletirem, no mínimo. Que o máximo dos máximos, aquilo que eu quero é que pelo menos reflitam, ou que fiquem alguma coisa. Que eu não vou estar aqui a mandar bitates do que é que tem ou o que não fazer. Cada um sabe de si, cada um tem a sua experiência, a sua família, a sua casa. Mas o papel do pai é demasiado importante. E há vários estudos que o comprovam. E já tivemos aqui exemplos e algumas palestras que provam precisamente isso. Que a ausência do pai tem impactos. Eu não estou a falar só de abandono, ou mesmo do pai não estar em casa, ou do pai ter que estar a trabalhar, e não estou a falar nada disso. Uma coisa é não estarmos ausentes, outra coisa é não estarmos envolvidos. Porque um pai pode estar ausente porque tem que estar a trabalhar noutro país, porque tem que estar a pôr comida em cima da mesa, mas pode estar envolvido. É diferente. É muito diferente. E realmente tem impacto. Tem impacto na escolaridade, tem impacto na obesidade, tem impacto em tudo na vida dos filhos. E muitas vezes nós colocamos de lado este papel que é demasiado importante. E porquê é que eu falo tanto disto? E porquê é que é tão importante para mim eu ser um bom pai? Porque eu descobri que talvez esse fosse o meu propósito de vida. Porque eu não tive esse exemplo, mas eu quero dar esse exemplo. E quero que os meus filhos sejam ainda melhores do que eu. Porque eu sei que vou falhar, eu falho todos os dias, eu erro todos os dias. E ontem, ao falar com a minha filha, eu percebi que o pai vai lá acima, eu vou dar aquela palestra, e eu tenho muito orgulho em estar aqui e respeito muito o tempo de todos, por isso eu vou dar o meu melhor a passar-vos uma experiência e aquilo que eu acredito que é aquilo que nós podemos fazer e as aprendizagens que podemos ter enquanto pais. Que, no fundo, eu bem podia dizer ser pai a dar o exemplo e ir-me embora. E estava feito a palestra. Nós fazemos cerca de 35 mil escolhas por dia. Numa pesquisa que eu fiz, e há vários estudos que o comprovam, que, em média, um adulto faz cerca de 35 mil escolhas por dia. Isto é uma loucura. Desde que acordamos até que nos deitamos. Tinham esta noção? Alguém tinha esta noção? 35 mil. Desde as escolhas mais ousadas, desde o que vamos comer, que casa é que vamos comprar, que sapatos é que vamos vestir, a cor da t-shirt, tudo. Fazemos cerca, em média, 35 mil escolhas por dia. Desde as mais pequenas até às maiores. O meu pai, há 37 anos atrás, decidiu sair de casa, ir à vida dele. E isso impactou uma geração para a frente. Poderia dar tudo errado, poderia. Mas felizmente tive uma estrutura em casa, tive o meu avô, tive a minha avó, tive a minha mãe, tive o meu padrasto, que foram papéis fundamentais na minha vida para não dar errado, como poderia ter dado e como dá errado em muitas famílias. E eu hoje gostava de partilhar 3 coisas que aprendi com os meus filhos. A primeira foi esta: o autoconhecimento, de olharmos para nós, de aprendermos a olhar para os nossos filhos. O Jaime disse uma coisa muito interessante, que eu não decorei, mas anotei, que eu já sabia que me ia esquecer. E escrevi aqui nas minhas notas: somos o reflexo daquilo que vivemos e os nossos filhos são os reflexos daquilo que lhes passamos. Uau! Grande frase, Jaime. E eu aprendi isso com o meu filho. Primeiro com o meu filho, com o Salvador. Houve um dia, nós estávamos a chegar a casa. Ele ainda estava na creche, era pequenino, tinha cerca de 3, 4 anos. Estávamos a chegar, eu cansado, tinha sido um dia lixado no trabalho, muitos e-mails, muitas reuniões, recursos humanos, formação. Chego a casa, só queria descansar, estar ali, mas ainda estava sozinho com ele. O resto da família ainda não tinha chegado. Sentei-me no sofá, ele começou a fazer um desenho. Nós gostamos muito de artes, gostamos muito de desenhar. Ele começa a fazer um desenho, todo contente. Acaba o desenho, papá. Olha, está aqui uma casa, um sol. Ainda mal sabia falar, mas estava ali, tal. E eu, sim. Que giro, filho. Papá, mas olha este desenho, olha aqui, fez... Está muito giro. Sim. Foste tu? Que giro e tal. Ele, no alto da sua inocência, dos seus cerca de 4 anos de idade, se não estou em erro, ele põe a mãozinha dele no meu telemóvel, olha-me nos olhos e diz: papá,
Podes olhar-me nos olhos quando eu estou a falar contigo. Criança é esta que eu estou aqui a educar. Que é isto? A verdade é que aquilo foi um soco no estômago. Eu, na altura, fiquei bastante incomodado com aquilo que ele me disse, porque eu não estava à espera, mas era uma das coisas que nós dizíamos quando falávamos com ele. Olha para o pai, olha para a mãe, estás a falar connosco, olha nos olhos. Era uma das coisas que nós repetíamos constantemente. E a verdade é que eu não estava a dar o exemplo, mas ele alertou-me. Olha para mim quando eu estou a falar contigo. Outra das coisas que aprendi com o meu filho, a primeira foi esta, que foi aquele choque que eu nunca mais me esqueci, por isso é que falo disto nesta palestra, foi o de nós escolhermos, darmos atenção, darmos tempo e energia a quem realmente importa. Não ao que realmente importa, mas a quem realmente importa. Porque muitas vezes nós, na corrida do dia-a-dia, houve uma altura que eu estava a fazer uma entrevista para uma pessoa, uma live no Instagram, se não estou em erro. Eu estava a dizer, o dia foi muito corrido. Passei o dia a correr, acordei, uma correria. Vocês sabem, não é? Se calhar dizem a mesma coisa. E houve uma pessoa que eu nunca mais me esqueço que me perguntou o seguinte: estás a correr para onde? Não soube responder. Até hoje. E às vezes nós corremos, estou atrasado e vou. Estamos a correr para onde? Para quê? E eu aprendi isto com o meu filho, que é importante nós pararmos, olharmos para eles e sabermos realmente para quem é que nós queremos olhar, para quem é que nós queremos dar atenção, para quem é que nós temos investir o nosso tempo e o nosso foco. Ele ensinou-me isso quando me disse isto. Outra coisa que ele me ensinou, ele depois mais tarde, a Camila, foi o eu ter que olhar para mim. O que o Jaime disse é muito importante e impactou-me. Porquê? Porque eles são um reflexo daquilo que nós somos. Muito numa idade muito... quando eles são muito pequeninos, eles são o nosso espelho. É incrível como, por exemplo, o Salvador estava sentado, tinha a perna cruzada de uma forma... onde é que ele aprendeu isto? Certeza que foi na escola. Certeza que foi os colegas. De repente diz uma expressão, eu nunca tinha ouvido esta expressão. Escola. Foi um colega, ou foi a professora. De certeza que foi uma professora que diz isto lá na escola, vejam lá. E houve um dia que eu disse aquela expressão. Depois comecei a ficar atento. E depois reparei que dizia aquela expressão todos os dias. Espera, era eu. Não era. Era eu, não era a escola. Eu é que estava a dar o exemplo e ele replicava. A forma como se sentava, a forma como falava, algumas expressões, coisas muito particulares que eu olhava para ele e mas porquê é que ele está a fazer isto? Porquê é que ele está a agir desta forma? E era eu. Era eu. E aí comecei a ter uma preocupação com os meus atos, com o meu exemplo, com aquilo que eu fazia em casa, aquilo que eles viam. Isto foi um marco para mim em termos de autoconhecimento. Passei a ler mais, passei a estudar mais, passei a querer fazer mais coisas e, acima de tudo, a ser mais saudável. A olhar para mim de outra forma. E acho que já foi dito variedíssimas coisas sobre isso, sobre o autocuidado, sobre darmos o exemplo, sobre a nossa saúde física, sobre a nossa saúde mental. E acreditem que importa. Importa nós cuidarmos de nós. Não é por acaso que, quando estamos numa viagem de avião, eles dizem-nos, em caso de urgência, o que é que nós fazemos primeiro? Pomos e o resto... Aliás, ao contrário. Pomos na criança e o que é que acontece? Não, em caso de urgência, os idosos ou as crianças, as pessoas mais debilitadas, nós primeiro pomos a máscara em nós e depois é que vamos ajudar os outros. Não é ao contrário. E muito já se falou disso aqui. E o autoconhecimento é muito isto. Autoconhecimento, autocuidado. Nós podemos cuidar de nós para cuidarmos dos nossos filhos. Só assim vai resultar. Só a darmos o exemplo. Muitas vezes nós não precisamos de falar. Faz isto, faz aquilo. Não, nós fazemos primeiro. Vamos lá primeiro. Vamos arrumar a louça depois de acabar o jantar. Coisa super básica. Eles querem sentir-se úteis. Mas nós temos que dar o exemplo. Não podemos estar no sofá à espera que... Não, vai, hoje és tu que fazes a tarefa. E eu, mas tu estás no sofá. Temos que dar o exemplo. E esta foi uma das primeiras chapadonas de luva branca que eu tive. Foi direcionar o meu foco e atenção e energia para quem realmente importa. Isto sou eu. E o Salvador e a Camila. E outra aprendizagem que eu tive, e esta foi com a minha filha, foi mais um dos chapadões que eu tive de realidade,
foi quando aconteceu uma situação infeliz com a nossa casa. Nós estávamos numa casa boa, nova, que a tínhamos comprado na altura. Entretanto, numa semana morreram 2 familiares nossos. E nós tínhamos uma decisão difícil para tomar, que era, das duas uma, ou mantemos a nossa vida como está, que estava incrível, ou mudamos para uma casa que precisa de obras, que é grande, mas se nós fizermos o investimento que ela precisa, poderá ser a nossa casa para sempre, poderá ser a casa depois para os nossos filhos. Depois de muito pensar, a decisão ficou do meu lado. E eu decidi até ao último instante, estava sempre na dúvida. E eu não ouvi o que o meu coração estava a dizer na altura. E eu, ok, vamos. E nós mudámos. Foi um processo bastante difícil, porque, por um lado, nós mudámos por causa da situação da casa, para nós conseguirmos também deixar algo para os nossos filhos. Por outro, também para fazer companhia à bisavó deles, que já tinha alguma idade, e nós acreditamos que os avós têm um impacto e são muito importantes para as crianças, e queríamos dar, era um win-win. Eles estavam com a bisavó e a bisavó também estava com os netos. Aconteceu tudo ao lado. Fizemos várias obras na casa e a última, que foi a maior, fomos burlados por um empreiteiro, chegámos a estar sem telhado, chegámos a estar com a casa inteira assim como podem ver, literalmente assim. Qualquer pessoa podia entrar na nossa casa. Chegámos a não ter portas, janelas, cheguei a estar com a chave do quarto dos miúdos no bolso, com a minha cadela, que é grandita ao lado, caso acontecesse alguma coisa, com medo que alguém entrasse. Foram dias difíceis, mas depois de passar alguma desta tormenta, eu já tinha a cozinha mais ou menos arranjadinha e estava a beber café. Sabem uma das coisas que me manteve à tona? Acordar todos os dias cedo para praticar exercício físico. Isso ajudou-me muito na minha saúde mental na altura. Mas eu estava numa zona muito cinzenta aqui. Eu estava a sorrir, é giro, nós partilhamos isto nas redes sociais. Olha que giro, está numa obra, espetacular. Mas por dentro eu estava a chorar, estava completamente quebrado. Estava numa zona muito cinzenta. E estão a ver aquela pequenita ali? Eu um dia estava a beber café, ainda não tinha acordado ninguém, e ela aparece-me, eram cerca de 7 da manhã, ela aparece ao pé de mim. Papá, fazes-me um leitinho, fazes-me um pequeno almoço? Eu faço, estou aqui a beber café. Eu estava só a pensar, como é que eu saio disto? Como é que eu saio deste problema? Como é que eu arranjo mais dinheiro? Como é que eu vendo a casa? Como é que eu tinha ódio a tudo, às paredes, ao chão, ao teto. Eu odiava viver ali. Inclusive eu tenho uma publicação de há uns anos atrás, que num podcast me leram recentemente, que aquilo magoou-me bastante porque era uma carta aberta a odiar a casa, que são simplesmente paredes. E há uns anos eu escrevi isto, mesmo estava num sentimento, não sabia o que é que havia de fazer, estava numa zona muito cinzenta. E chega-me esta pequenina, ao pé de mim, e eu não quero resmangar e tal, beber café, olhar, o que é que eu faço? Chego ao pé dela e pergunto, Camila, tu gostas de viver nesta casa? Assim, uma forma de falar assim mais negativa. E ela, sim. Ela não disse bem aquilo que eu queria. Gostas de viver nesta casa? E ela, sim. Eu, mas porquê? Porquê gostas de viver na casa? O que é que há para gostar nesta casa? E eu sempre ali, eu queria que ela me dissesse uma coisa que, sei lá, me desse coragem para eu sair dali e tentasse dinheiro de alguma forma, sei lá, não sei. E eu perguntei-lhe, mas o que é que tu gostas nesta casa? E ela disse, papá, o que eu gosto nesta casa é de brincar contigo. Mais uma chapada. O que é que a minha filha me disse naquela altura, por outras palavras? Ela disse-me isto, a nossa casa é onde o coração está. Ela disse-me isto naquele momento. Ela disse-me isto. Não me interessa os tijolos, não me interessa mais nada. Eu não me interessa se tens dinheiro, se tens uma grande casa. Eu só quero brincar contigo. Eu não quero mais nada. Eu não quero um grande carro. Eu não quero o melhor brinquedo do mundo. Eu quero brincar com o papá. Foi isso que ela me disse. Como devem calcular, aquilo rebentou comigo naquele dia. Nessa mesma semana, para juntar à festa, estávamos na parte de cima, nesta parte precisamente, já estava um bocadinho mais avançada, mas aquele pequenito está ali, agora estão um bocadinho maiores, mas aquele pequenito está ali, chegou ao pé de mim e disse, papá, o meu sonho partiu-se, não foi?
E o sonho dele era ter os quartos lá em cima. E eu, não, filho, não. Eu sei que já passou muito tempo, eu sei que já prometi, mas os sonhos não se partem. Os sonhos não se partem. E fiz-lhe decorar esta frase e ele sabe até hoje. Quando temos um sonho, e hoje falámos de sonhos, os sonhos não se partem. E por causa disto que os meus filhos me disseram, nós criámos um código de honra, imprimimos o código de honra, fizemos em família, e a primeira coisa que nós fizemos no nosso código de honra foi esta pulseira. Toda a nossa família tem. Um pouco semelhante ao que a Carla falou sobre as intenções. Temos esse código de honra em casa e a primeira foi isto. Eu tenho uma pulseira que diz promessa de mindinho. A nossa promessa de mindinho é muito importante. Foi a primeira coisa que nós escolhemos como sendo a nossa, o primeiro elemento fulcral que não pode falhar na nossa família é a nossa promessa de mindinho. Quando nós prometemos uma coisa, vamos cumprir. Podemos demorar anos, mas eu vou cumprir. Porque eu prometi e foi com o mindinho. Então isto está lá, está nos pulsos deles. Vão para a escola, começam uma nova aventura. Isto dá força, isto tem superpoderes. Nós não desenhamos, muitas pessoas desenham na mão. Nós temos a pulseira tem superpoderes. Eu aprendi isto com a minha filha. Aprendi que nós podemos escolher ser felizes. Por isso é que eu estava a dizer que vai um bocado ao encontro daquilo que a Vera disse há pouco. Este smile aqui foi a minha filha que desenhou. E eu pus aqui porque eu acho uma graça enorme à forma como ela desenha um smile. Ela não faz um sorrisinho pequeno, ela faz um sorriso rasgado de orelha a orelha. Um dia vou tatuar isto. Ela ensinou-me que nós podemos escolher ser felizes. E nessa semana aconteceu tudo e fez-me mudar o chip. Nessa mesma semana, eu estava um bocado desorientado. O que é que eu faço? Eu preciso de uma orientação, eu preciso de algo, eu preciso de mudar isto, eu preciso de cumprir a minha promessa. E surgiu-me um livro que nunca na vida, em situações normais, eu iria comprar, que é um livro que se chama Um Homem em Busca de um Sentido. Eu nunca compraria este livro. Nunca. Em situações normais. Mas se formos a pensar bem, eu até precisava de algum sentido, de alguma orientação. Olhei para o livro. É pequenino. Vamos dar uma oportunidade. De facto, este livro marcou-me bastante. Eu não sou o tipo de pessoa que vai dizer este livro transformou a minha vida ou mudou a minha vida. Não, mas de facto o livro mostra-nos situações de um psicoterapeuta chamado Viktor Frankl nos campos de Auschwitz que nos marcam. Os nossos problemas de repente ficam pequeninos. Ok, não tenho teto, mas tenho uma cama para dormir, estou confortável e consigo tomar banho. Ok, não tenho cozinha há 1 ano. Morremos, não. E realmente às vezes nós precisamos de olhar para os outros e ter alguma empatia e sentir que de facto há pessoas muito pior do que nós. Também há pessoas muito melhor do que nós. Mas eu acho que é importante nós aqui agradecermos. Muitas vezes esquecemos pelo caminho de agradecer muitas coisas que nós temos. E acho que é um exercício que todos nós devemos fazer. E há uma frase que me marcou e esta frase fez-me lembrar aquilo que a Camila me disse na altura, que é a nossa maior liberdade, e tenho-vos a dizer, talvez seja a maior liberdade de todas. Podem-nos tirar a roupa, podem-nos tirar a casa, podem-nos tirar tudo. Mas esta aqui, se calhar, é a última liberdade que nós temos. Que é de nós escolhermos a nossa atitude perante os desafios que nos aparecem na vida. Nós temos essa escolha. Se é difícil? Não, não é difícil. É a mesma coisa que ser pai ou mãe. Ainda para mais nestes dias. É extremamente complicado. Mas nós podemos escolher. Nós podemos escolher. É um facto. E a minha filha ensinou-me aquilo. E o livro vai reforçar isto. E, de facto, nós podemos escolher a nossa atitude perante qualquer circunstância da vida. Isto marcou-me, eu nunca mais me vou esquecer daquele momento. De facto, as coisas depois foram melhorando ao longo do tempo. E hoje em dia, um dos meus maiores esforços é criar um legado que possa deixar aos meus filhos, com intenção. E para isso, eu tenho como o meu porquê fazer algo que se calhar não fizeram por mim. Eu não tive o exemplo. Então se calhar é mais difícil quando nós não temos uma referência do que é ser pai. Então anda aqui às apalpadelas. E às vezes digo aos meus filhos, olha, o pai está a aprender. Eu não fui pai antes de vocês nascerem.
Eu estou a tentar descobrir assim como vocês estão a descobrir a lidar comigo. Sabem uma coisa, eu não acredito em... Se calhar vou dizer aqui uma coisa um bocado controversa, mas eu não acredito em parentalidade consciente, em parentalidade positiva. E agora está toda a gente a olhar para mim. Eu acredito em parentalidade. Em parentalidade. É parentalidade, ponto. A parentalidade de si já não devia ser positiva? Sim ou não? Sim. A liderança. Quando nós falamos da verdadeira liderança, ela de si, quando nós dizemos que aquela pessoa é líder, nós associamos que o líder é bom ou mau? É bom. Quando dizemos que uma pessoa é líder, o verdadeiro líder, a pessoa é boa, é um bom líder. Quando dizemos que aquele é pai, nós não vamos dizer que a pessoa que é um mau pai. Assumimos, é pai, está a fazer o seu papel de pai, não é? Eu acredito nisso. Eu acredito muito que ser líder é igual a ser pai. Já falaram aqui exemplos interessantes de basquete, já falaram aqui várias pessoas com coisas que eu, na minha ótica, eu olho para a parentalidade como uma liderança. Porque o líder dá o exemplo, o líder inspira, o líder quer fazer com que as pessoas que vêm atrás deles sejam melhores, se transformem também noutros líderes. E é isso que eu tento fazer com os meus filhos. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho, ou se tenho. Ainda tens uns minutinhos. Tenho, pronto. Eu tentei acelerar um bocadinho, por causa disso mesmo, porque já estamos aqui há algum tempo e eu sei que querem esticar as pernas. Mas queria terminar com uma frase que também me impactou muito de Mark Twain, que é esta: não há tempo, tão curta é a vida para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar e mesmo para isso é só um instante. E nós tantas e tantas vezes nos preocupamos com coisas que não têm interesse nenhum e que se calhar daqui a 10 minutos já não têm importância e nós fervemos, ou o nosso filho parte um copo e é o fim do mundo, mas se for um convidado nós não dizemos nada. Não, por amor de Deus, eu limpo. Por amor de Deus, então deixaste partiste um... Isso era a jarra que a minha mãe tinha há 30 anos, mas por amor de Deus, epá, por favor, agora se forem os nossos filhos. Houve uma pessoa que uma vez disse que nós devíamos tratar os nossos filhos como se eles fossem os nossos convidados. Concordo. Nós não os fazemos. Por norma, nós, em quem mais confiamos ou quem mais temos intimidade, essas pessoas acabam por levar com o nosso mau feitio. E os meus filhos realmente às vezes levam com o meu mau feitio. Eu agora estou aqui a sorrir e parece ser muito fixe, mas eu tenho mau feitio. E tenho muita pouca paciência. Porque é isto. Apesar de eu estar aqui a falar sobre parentalidade, eu não sou nenhum especialista. Eu não quero ser. Eu não quero ser coach, eu não quero ser psicólogo. Eu apenas quero ser bom pai. Esse é o meu propósito. É fazer diferente do que o meu fez. Porque quando era pequenino, quando tinha 4 ou 5 anos, quando eu estava a passear, de mão dada com a minha mãe, nos Jardins da Amadora, o meu pai estava de frente para mim. Estávamos a andar e a minha mãe disse: olha, vem ali o teu pai. Queres falar com ele? E eu, pode ser. Porque eu nunca tinha falado com o meu pai. Isto que eu estou a dizer aconteceu várias vezes. Vamos, ele está a vir de frente e de repente vejo o meu pai fazer isto. E foi a vida dele. Eu era pequenino, mas eu não me esqueci. E hoje, quem dá as mãos aos meus filhos sou eu. E hoje eu vou para este passeio afora e sempre que eles precisarem, eu vou estar lá e vou fazer diferente do que o meu pai fez para mim. Por último, queria só deixar isto para vocês levarem para o resto dos dias, da semana, para o resto dos anos. Que hoje é um péssimo dia para desistir. E talvez se perguntem, porquê hoje e porquê não todos os dias? O que eu tenho garantido agora é o que eu estou a viver aqui. Eu não sei como vai acontecer daqui a 10 minutos. Portanto, hoje, não desistam, não de ser perfeitos, mas de serem um pouco melhores todos os dias. Porque isto, nós temos a responsabilidade de o fazer e conseguimos melhorar, nem que seja 1% de nada todos os dias. Portanto, não desistam e parabéns a vocês por estarem aqui um sábado, eu volto a repetir, porque realmente hoje
é difícil nós não desistirmos de querermos ser bons pais. Obrigado a todos.